Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Feliz para sempre. Ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça a luta do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Aí eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual.
Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele conta, ele desmentia as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz
E se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Você traga você. Traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Padre, queria que o Senhor me ajudasse a atender os sentimentos que estão me ocorrendo. Perdi meu esposo e perdi também meu filho recentemente. E não estou conseguindo conviver com a saudade. Jusceia, não é fácil mesmo, minha filha, perder duas pessoas que são tão importantes na sua vida. É a estrutura da sua casa que de alguma maneira ruiu. E a gente leva tempo, o coração precisa de tempo. Nós não podemos querer a cura hoje, se nós precisaremos passar pelo processo que resultará a cura. E o luto, ele é uma realidade processual. O que é processual? Que precisa naturalmente passar por um processo. Quando uma pessoa morre dentro da nossa casa, minha gente, a estrutura é toda modificada. É impressionante como uma pessoa, se você retira uma única pessoa, é impressionante como a estrutura da família é modificada. E é igual um caminhão em movimento, cujas abóboras que estão ali atrás vão se ajeitando à medida em que a gente pega a estrada. É uma linguagem rural que eu já vi muito. Enchia o caminhão de abóbora, entrava para a estrada, elas iam balançando, aquela barulheira. De repente, assentavam e você nem lembrava mais que tinha aquele monte de abóbora atrás. Mas até que ajeita, faz muito barulho. E sim acontece na nossa vida. Sempre que alguém é retirado, o caminhão faz barulho. E a gente acha que aquele barulho será eterno. Eu me lembro a morte da minha irmã, quando a Heloísa morreu, foi tão traumático lá em casa, foi tão difícil restabelecer a casa sem aquela presença, ainda que ela não morasse mais com a gente. Ela morava em Belo Horizonte na época. Mas você tem que reestruturar o coração, porque o outro mora dentro de nós. Família não é só um lugar onde as pessoas moram na mesma casa. Família é quando as pessoas moram uma dentro da outra. E quando alguém morre, a gente perde aquele inquilino. Você perde aquela presença que até então estava dentro de você. Claro, vai permanecer pela saudade, mas você não abraça mais, você não encontra, você não fala. Então essa organização do luto, ela precisará passar pelo processo de acostumar-se com a ausência. E no seu caso, Jusceia, você ainda passa pela dura experiência de perder duas pessoas num prazo muito recente.
Minha filha, você vai ter que ter muita paciência com o seu sentimento. Isso não vai ficar diferente da noite para o dia. Você terá de acomodar essas duas pessoas nas suas saudades, nos seus sentimentos, para você ter condições de continuar a sua vida como era antes. É claro que nunca será como era antes, porque não pode. Não é para quem não perde também. A vida não é a mesma, a vida nunca pode ser a mesma, até para quem não perdeu. A vida é sempre em movimento. Outro dia mesmo, uma amiga minha descobriu uma enfermidade do filho. E ela estava destroçada. A mesma enfermidade que o marido tinha, que foi extremamente dolorosa para eles, ela descobriu que o filho tinha também. O que dizer? Claro que a gente fala, estou do seu lado, estou rezando com você, mas aquele é um dilema que ela vai precisar enfrentar. Eu não tenho, por mais que eu a ame, eu não tenho como entrar no coração dela e viver aquele sofrimento por ela. Eu até a levei em todas as intenções das minhas missas durante a peregrinação. E pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora de maneira especial, já que estávamos em territórios marianos, que Nossa Senhora fizesse no coração dela o mesmo que Deus fez no seu coração ao acompanhar a agonia de seu filho. Não é uma sentença de morte a doença do rapaz, mas é tocar a indigência, tocar o sofrimento. A gente não quer os nossos filhos doentes. Depois da notícia, que naquele primeiro momento parece que o mundo da gente desaba, depois, porque somos pessoas de fé, o nosso processo é reconstruir a realidade e a gente sai dali até melhor. Então nós nunca podemos querer a vida como era antes. Isso é coisa de criança, isso é ilusão. A vida nunca será a mesma para quem perdeu e para quem não perdeu. Nós precisamos nos adequar aos movimentos que o tempo fez. Sempre no empenho diário de colocar alma no nosso corpo, de encher de sentido a nossa vida, de nunca permitir que as dificuldades, que as perdas venham prevalecer sobre tudo isso. Agora, minha filha, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo com o acontecimento. Quando Deus tem a oportunidade de agir na nossa vida, nesses momentos de dor, é impressionante como nós somos modificados para melhor. E isso é possível sim. Não só porque aconteceu na minha vida, mas porque aconteceu na vida de milhares de pessoas que dão testemunhos maravilhosos de superação, que nos ajudam a entender a dimensão pedagógica da dor, do sofrimento. É a comprovação diante dos nossos olhos de muitas e muitas pessoas que passaram também pela dura experiência de perder filhos, de perder marido, de perder mãe, de perder irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, e depois terem de dar continuidade à existência. Agora, a paciência com o processo é importante. Eu não tenho como antecipar essa cura. É igual o processo da cicatrização. Uma amiga minha, Adelina, minha companheira de viagem, lá de Fortaleza, espontânea o tempo todo, por isso que eu gostei dela desde a primeira vez que a vi. Ela tem o coração para fora. E aí, depois de uma das minhas pregações durante a peregrinação, ela me deu um bilhetinho só com uma frase assim: o que não inflama não pode ser curado. A inflamação é o primeiro movimento do corpo para ser curado naquilo que foi machucado. Então uma inflamação é uma manifestação da própria imunidade do corpo, de querer expulsar aquilo que está agredindo a carne. E é mesmo. Uma frasezinha simples me fez lembrar que às vezes quando a gente era menino, espetava um espinho na gente, aquele espinho doía uns 2, 3 dias até que aquilo ficava amarelinho, e aí a própria secreção fazia o trabalho de expulsar aquele alívio, né?
Você apertava aquilo, vinha aquilo tudo para fora, aquela coisa feia, o espinho vinha embora, pronto. O corpo estava ali, sem a dor. É igual aquela espinha horrorosa que a gente tá na cara, que dói, e você vai lá, faz tudo errado, dá uma espremida. Não é, Cristian? Quase quebra o espelho. Um alívio. Os dermatologistas não podem nem escutar a gente falar. Eles não podem ficar sabendo que a gente faz isso não. Mas quando você está com aquela coisa inflamada, que você vai lá dar aquele espetado, é assim. Depois da inflamação, a inflamação é o movimento da cura. No nosso coração, quando nós perdemos alguém, nós ficamos inflamados de dor. E se a gente permitir que essa inflamação passe pelo processo natural de expurgar, de jogar fora aquilo que está infeccionado em nós, o nosso futuro não será como antes. Volto a dizer, até para quem não perdeu também não é igual. Mas a gente pode fazer esse futuro valer a pena. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu tenho 44 anos de casada e quando eu casei, com 1 ano de casada, perdi meu primeiro filho. Aí eu passei muita tristeza por isso. Passei mais de 1 ano com muita depressão, muita tristeza. Aí vieram outros filhos, vieram 4 filhas. Criei tudo bem. Quando foi agora, esse ano, que terminou ontem, dia 11 de janeiro, eu perdi o neto de um vítima de afogamento, neto de 4 anos e meio. Isso, padre, mexeu muito com minha vida. Fiquei muito triste, muito abalada, muito chocada. Quase morri. Ainda hoje eu carrego essa tristeza dentro de mim. Eu gostaria muito de me libertar disso, padre. Essa criança tem mexido muito comigo. Foi pior do que o caso do meu filho. Foi muito pior, porque foi assim, meu filho foi uma morte assim, súbita, porque tomou um mingau, e em seguida, ele não se engasgou, mas em seguida foi ingerido para os pulmões o mingau que ele tomou. E a morte do meu filho, do meu neto, foi uma morte afogada, uma morte que eu achei que foi uma morte muito súbita, muito brusca. Então, isso eu não me conformei. Aí eu fiquei uma pessoa contra Deus, cheia de raiva, cheia de mágoa, de tristeza, de revolta, sabe, padre? Eu era uma pessoa muito de Deus, assim, de oração. Aí eu me culpei muito. Por quê? A culpa por que eu me culpei? Porque eu achei que eu tinha rezado pouco, culpei as pessoas, culpei Deus, achei que Deus tem tanto poder, deveria ter lá ter tirado ele daquela água, ter salvado meu neto. Então, padre, foi tão difícil, 4 anos e meio, foi muito difícil para mim, está sendo muito difícil. E pedindo a Deus que me ajudasse, que me iluminasse nesse dia de ontem para hoje, para me livrar dessa tristeza, dessa angústia, que é um peso muito grande nos meus ombros, essa tristeza, essa angústia, essa revolta, esse para mim é um peso muito, muito grande. Eu preciso melhorar disso, porque eu não posso continuar assim, porque senão eu não vou resistir, padre, senão eu vou morrer de tristeza, de sofrimento, e não dá para continuar assim. E pronto, agora eu quero que o senhor me diga o que eu devo fazer, padre. Dona Maria, primeira coisa que é muito bonito já de identificar, né, na senhora, é o desejo de mudar. Toda vez quando nós estamos diante de um acontecimento que nos traumatiza, que nos retira o chão, né, porque um acontecimento como esse tira o nosso chão. Um inocente, uma pessoa que a gente ama, morta ali. Estou me lembrando, mãe, da nossa amiga lá de Sergipe também, que passou pela mesma experiência. E ela tirou o filho dela das águas. Foi ela que tirou ele, um menino morto. Eu escutei essa história. E eu tive a oportunidade de estar com essa mulher, que é a mãe desse menino, lá na beira do Rio Jordão, quando nós fomos para a Terra Santa. E eu me recordo que na hora que eu fiz o batismo dela, a palavra que me veio foi essa. Eu joguei a água do Rio Jordão sobre a cabeça dela e eu disse para ela assim: retira o seu filho das águas de uma vez por todas. Porque aquele tempo da vida, da morte do menino até aquele dia, ela estava mantendo o menino afogado. Ela não retirava ele da piscina, porque ela só vivia em torno daquilo. Ela não fazia outra coisa. Ela vivia o tempo todo a experiência do afogamento. É aquela velha história, né, gente? O acontecimento está lá, e eu não consigo me desvincular dele. Então não importa quanto tempo já tenha passado, o menino continua afogado, o menino continua nas águas. Diante daquela palavra, ela resolveu reagir. E foi muito bonito ouvir isso deles. Padre, a gente agradece muito porque aquela palavra ajudou a minha irmã a continuar a vida dela.
Dona Maria Dulce, quem dera eu pudesse retirar essa dor de dentro do coração da senhora. Mas quem sabe a senhora possa começar a também retirar o neto da senhora das águas. Não mantenha ele afogado mais não. Não coloque mais o seu pensamento, não fixe mais a sua ideia, a sua história no afogamento dele. Primeira coisa, retire a culpa. Não tem que arrumar culpado para uma história trágica como essa. Mesmo que descobrir quem é o culpado, não traz o menino de volta. Não resolve a dor da gente, não. O que a gente precisa fazer é agora continuar a vida a partir do que a gente tem. Nós não temos mais como retirar o menino de lá, não temos mais como ressuscitá-lo, nós não temos como devolver a vida a ele, não deu tempo de fazer nada, mas agora há um jeito bonito de fazer a ressurreição acontecer, restituindo a vida na família, trazendo a alegria de volta. Porque todos nós ficamos privados, Dona Maria Dulce. Quando nós temos uma pessoa dentro de casa que não consegue viver o processo da perda, todos nós que estamos ao redor ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados. E é bonito a senhora dizer, eu não quero ficar amargurada, eu não quero ser uma pessoa triste. Esta reação já é a ação de Deus na senhora. O tempo da revolta ele faz parte da vida. Nós somos humanos, nós somos frágeis, a gente se revolta mesmo, a gente vai gritar, a gente vai blasfemar, mas isso tem que ser passageiro. O grito e a blasfêmia não corrige o coração da gente, não. O que corrige o coração da gente é a oração de entrega. E essa tem que ser a oração da senhora, da filha da senhora. Senhor, eu não tenho como mudar a morte do meu neto, por isso eu quero entregá-lo ao Senhor. Eu quero que o Senhor cuide dele e retire de nós esta culpa. Conceda-nos a graça de continuarmos vivendo sem precisar achar um culpado para essa tragédia. Entregar nas mãos de Deus não significa a gente se alienar, não. A gente só entrega nas mãos de Deus aquilo que já não tem mais jeito, porque o resto a gente faz, a gente corre atrás porque Ele está nos ajudando a realizar. Mas aquilo que não tem mais jeito, deixe nas mãos dele. Retire esse peso da senhora. A senhora está querendo resolver o problema e não tem como resolver esse problema. Não tem como mais trazer esse menino de volta. Por isso que hoje retirá-lo de forma definitiva das águas é deixar e aceitar que a morte aconteceu, mas que agora nós queremos continuar a vida, qualificando o nosso dia a dia, a nossa história, preparando o nosso futuro de maneira mais bonita. Entregue nas mãos do Senhor esse neto tão querido e veja nele um intercessor a rezar por vocês. É um legítimo representante no céu, um legítimo representante da família que está no céu sem sofrimento. Não há nada de ruim, somente nós aqui que ficamos que precisamos dar um jeito nessa dor. Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos. Tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste se você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda.
Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. Isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu. Eu tinha um relógio que o meu pai me deu, um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora? Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale. Isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? Organizar da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos.
Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir a agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não.
Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial.
Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Há tantas coisas dentro de mim que ainda são culpas, que ainda não são arrependimentos, e talvez por isso eu não mude, talvez por isso eu ainda não tenha alcançado um resultado melhor. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa, pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos, pode ser que você esteja aí amargurando-se, infeliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável em nós. A vida é assim. Nós o tempo todo estamos querendo expulsar o que nos magoou, o que nos foi pesado. E às vezes aquilo que a gente expulsa, nos agride muito. Então, por isso, tente administrar as imagens, as cenas que machucaram a sua vida a partir da oração. Na renovação carismática eu aprendi uma coisa muito bonita, que é a oração de amorização. O padre Alírio Pedrini, um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, muito espiritualizado, escreveu muito sobre isso. O que é rezar a oração de amorização? É você pegar tudo aquilo que na sua vida foi pesado, foi desagradável, pessoas que machucaram você, e você colocar-se em oração, através da lembrança, da memória, porque nós somos criativos, né? Nós temos capacidade de imaginar, de você imaginar-se diante daquela pessoa, e você conversar com ela num estado de oração. E o que pede a oração de amorização? Que a gente tenha essa liberdade interior de perdoar o outro por tudo aquilo de errado que ele fez com a gente. Gente, isso dá tanto efeito. Eu preguei muitos retiros sobre isso. Já vivi muito isso na minha vida. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual e eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. E ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo, e levantou, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Foi um testemunho que nós recebemos lá, lindo, uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. É tão significativo você pensar que Deus também celebra a sua alegria. A gente só pensa que Ele vai ficar feliz quando a gente não come o chocolate, não é? Eu penso o contrário. Faço o sacrifício também de não comer o chocolate. Ah, mas eu tenho certeza que Ele comemora quando eu como o chocolate que eu gosto.
quando eu tomo uma taça de vinho com um amigo. Isso também, eleve essa taça para o Senhor, essa aqui é para o Senhor, que gostou tanto de vinho, chegou inclusive a fazer o primeiro milagre multiplicando. Jesus quis a festa, quis a alegria. E depois quis encerrar a sua convivência com os discípulos com um jantar. Sim, que estava marcado pela tristeza, estava, mas também pela esperança da continuidade. E é sempre bom, toda vez que a gente não tem o que fazer, a gente viver a paz, a gente buscar a paz. A luta precisa ser constante na nossa vida. Posso modificar o fato? Posso perguntar sobre o que afinal de contas aconteceu? Se não, só nos resta pedir a Deus que nos ajude a acomodar aquele fato desagradável no lugar do nosso coração, para que a gente possa continuar em paz a nossa vida. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. E eu acredito que se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, como Jesus sabia que morreria, a gente teria uma necessidade muito grande de reunir pessoas que a gente ama. Então, se você soubesse, da mesma forma como você sai, e não é uma obrigação para estar com uma pessoa que lhe convidou, um amigo, para você viver uma coisa interessante. Se você soubesse que um amigo seu iria morrer, e ele escolheu você no meio de muitos outros amigos para estar com ele naquela noite que antecedia a sua morte, você se sentiria obrigado a ir, ou você se sentiria feliz por ter recebido o convite? Mas aí então nós somos impactados por este momento de fé que nos dá a certeza de que Deus caminha com a gente, de que nós não estamos sozinhos. Não se trata de compreender Deus como uma bengala, não, mas como uma força íntima que nos move, que nos leva adiante. Um Deus tão íntimo, que nós já não sabemos mais distinguir, separá-lo de nós. Faz parte da nossa intimidade. E Ele é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que retira o cansaço da estrada, a desilusão da cruz. Ele é aquele que nos oferece o pão que vai nos nutrir nessa nova maneira de compreender a estrada. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado e aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. Porque depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Sim, Deus não livrou. A dimensão humana de Jesus estava ali presente. Ele não foi livrado do medo de morrer. E ele resolveu reunir os amigos. Dois momentos que eu acho significativos demais. O primeiro milagre de Jesus, ele não curou um cego, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um leproso, ele não ressuscitou um morto, não. Ele multiplicou o vinho. Ele não queria que a festa terminasse, em outras palavras. Não é? Por isso que nós não temos o direito de pensar uma religião sem alegria, sem o bom humor, sem a festa, sem a comemoração. Nós não podemos
limitar o nosso cristianismo a um dolorismo, um sofrimento eterno, meu Deus, esse Deus que só quer o nosso sacrifício. Não, eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este Deus amor. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. São ritos humanos que nos ajudam a entender os ritos litúrgicos. Sim, porque toda vez que eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou liturgicamente fazendo aquilo que ao longo do meu dia a dia eu também faço. Quando eu magoo alguém e eu peço perdão pelo que fiz, e o outro me concede o perdão, mergulha-me nas abluções do seu amor misericordioso, lava-me. Sim, o amor humano tem o poder de lavar, de perdoar, de redimir, e também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do arrependimento. Porque isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Aliás, eu fico pensando que uma característica nossa, né, da nossa época, do nosso tempo, é a necessidade que a gente tem de deitar num divã para poder contar os nossos problemas. Sim, eu não sou contra isso não. Eu acho que a terapia é um processo necessário na vida de muitos de nós. Mas eu também não me esquivo de pensar que às vezes esse excesso de divã é falta de amizade. A gente se cura tanto quando nós temos bons amigos. Alguém precisa saber de nós. Ainda ontem um amigo à mesa falava isso. Alguém tem que saber da gente. Eu não estou falando um saber aparente, não. Alguém tem que nos conhecer de verdade. Com alguém a gente tem que ter se aberto. Com alguém a gente tem que ter descortinado tudo. Ainda que seja uma única pessoa. Porque isso é terapêutico. Falar a verdade é terapêutico. Menor que o meu sonho, eu não posso ser. O ser humano nasceu para ser feliz. Você foi projetado para ser feliz. E se em algum momento da sua vida você vive a estrofe e não vive o refrão dessa música, isto é, se você mergulha nas suas misérias e não consegue sair dela, pode ser que você esteja sendo menor que o seu sonho. E você não tem o direito. Você não tem o direito de ficar abaixo daquilo que você sonha. Você precisa estar sempre na busca e na conquista destes sonhos. Isso é ficar sempre acima dos sonhos. Você não pode ser menor que eles. Porque se a gente se torna menor que os sonhos, a gente deixa de ser pessoas realizadoras. A gente deixa de buscar a realização nossa de cada dia. Essa aí que você tem que buscar todos os dias para ter força para reinventar a sua vida e para enfrentar os problemas que são próprios dela. Eu sei que às vezes a nossa tentação é a gente ficar menor que o sonho. É a gente, isso não foi feito para mim não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. Já parou para prestar atenção o quanto que a gente se esconde nessas expressões?
eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não posso, já chegou o meu tempo de parar. Não, não seja menor que os seus sonhos. Mesmo que você já esteja em idade avançada, eu tenho certeza que se você for sincero com você, você vai encontrar muita coisa aí dentro do seu coração que você ainda não realizou. E aí eu lhe pergunto, já não dá mais tempo? Já não é possível mais reinventar a própria vida? Claro que é. Porque Deus está o tempo todo nos soprando de novo. Deus está o tempo todo nos concedendo a graça da renovação nossa de cada dia. Deus está nos soprando todos os dias pela força do seu Espírito, aquele elan vital para que a gente possa continuar dando conta da vida. É isso, minha gente. Não são raras as vezes em que a vida parece nos sufocar, em que as dificuldades que nós enfrentamos se tornam maiores do que a nossa coragem. Não são raros os momentos em que a gente tem aquela sensação de que a vida é mais pesada do que nós podemos suportar. E é nessa hora que nós precisamos prender os nossos olhos no refrão de esperança. Porque a esperança tem o poder de nos fazer novos. É interessante como que na vida, de repente, quando menos imaginamos, um novo espírito toma conta de nós, e aquilo que parecia tão antigo, tão pesado sobre nós, ganha ares de novidade. Não é que a vida mudou, mas mudou alguma coisa dentro de nós. Mudou o nosso jeito de olhar para ela, mudou o nosso jeito de interpretar os problemas, mudou o nosso jeito de olhar para a nossa doença. Aquelas pessoas que enfrentam as suas enfermidades, você tem duas maneiras de olhar para elas. Ou você enfrenta como um tempo desagradável, cheio de limites, ou você enfrenta com um tempo de possibilidades. Ou você enfrenta como a minha doença me ensina. O que ela me ensina? A lidar com os meus limites, a compreender um pouco mais os limites dos outros. Porque se a minha doença não me humaniza, eu não sei o que nessa vida vai ser capaz de me humanizar. Eu tenho uma amiga que enfrenta sérios problemas de saúde. Mas quando você olha para ela, você quase não percebe. E outro dia, passando numa loja, ela estava comigo nessa loja, olhamos algumas coisas que eu precisava ver e fiquei de voltar depois. E hoje eu tive a oportunidade de voltar naquela loja. E qual foi a minha surpresa? Que a vendedora olhou para mim e disse assim: cadê aquela sua amiga que veio junto? Eu disse: hoje ela não pôde vir, está trabalhando. A menina me disse assim: nossa, ela me transmitiu tanta coisa boa, ela me pareceu ser uma pessoa tão feliz, ela me pareceu ser uma pessoa tão realizada. E eu não tive dúvida em contar naquela hora das grandes dificuldades que a minha amiga enfrentava. E eu fui contando tudo que a minha amiga tinha, tudo que ela estava passando nos últimos tempos, de enfermidades físicas, e pude observar nos olhos daquela vendedora que me conversava comigo, que me atendia naquela hora, as lágrimas querendo descer. Imediatamente ela chamou a colega que trabalhava na loja e me disse assim, e disse para ela: nossa, se você visse como ela é, você jamais imaginaria que aquela pessoa passa pelas dificuldades que passa. Sabe qual é o segredo? Eu saí da loja orgulhoso da minha amiga. O segredo é que ela nunca fica menor que o sonho dela. O segredo é que ela nunca permite que a sua enfermidade se torne maior que as suas esperanças. O segredo dela é que ela continua acreditando no olhar de Jesus. Ela não se desprende dele por nada nesse mundo. Ela não presta atenção no câncer que tem. Ela presta atenção no Deus que lhe empresta a vida a cada dia. E a ela não importa quanto tempo ela ainda tem nessa vida. A ela importa é a qualidade de cada instante. Ela não fica pensando nos meses que virão, nas dificuldades que enfrentará, ou se ainda terá quanto tempo de vida. Ela não fica se prendendo nisso. Ela não fala dessas coisas. Ela preferiu enfrentar o câncer e a dificuldade de um outro jeito. Ela preferiu enfrentar sorrindo, conquistando as pessoas. Ela não perde tempo em lamentar as dores constantes que sofre. Nós que somos próximos sabemos das dores constantes que ela sofre, mas ela preferiu não falar das dores. Ela preferiu alimentar dentro dela um jeito de ser diferente.
Ela preferiu dar testemunho da fé que ela professa, ela preferiu dar testemunho do Jesus que ela ama, assim, vivendo de maneira esperançosa tudo o que vive. Ela não se torna menor que o sonho. Ela não se curva ao câncer, ela não se curva à dor, porque ela descobriu que o tempo que ela tem não importa. Nós não podemos dizer se nós vamos viver mais ou menos que ela. Agora, uma certeza eu tenho: ela não quer viver mais ou menos. Nós não sabemos o tempo, e ela também não sabe. Aliás, ela é um desconcerto para os médicos. Já anunciaram o seu fim há muito tempo, mas está mais viva do que muitos de nós. Sabe o que é isso, minha gente? A capacidade que essa criatura tem de olhar-se de um jeito novo, todos os dias. E de só olhar o que vale a pena, de prestar atenção no que vale a pena. Quantas vezes nós, na tentação de ficar cuidando demais dos problemas que nós temos, nós não enxergamos as soluções. Nós não enxergamos as possibilidades porque os nossos olhos estão presos demais nos problemas que nós temos. Assim como a minha amiga sabe que a cada dia ela precisa escolher o que ela vai fazer da doença que ela tem. Quais são os cuidados que ela vai ter para manter o corpo, mas sobretudo a alma sobrevivendo. Sobreviver o corpo, há pessoas que sobrevivem durante muito tempo, mas não há qualidade nenhuma nessa sobrevivência, porque o mais importante é a gente fazer sobreviver a alma. E assim, quando ela andar pelas lojas daqui de Taubaté, andando, entrando num lugar ou outro, as pessoas vão descobrir nela alguma coisa de diferente. Onde foi que ela aprendeu tudo isso? Eu não sei. Onde foi que ela de fato encontrou forças para estabelecer com a vida um pacto? Eu não sei. Eu não sei qual foi o livro que ela leu, qual foi o discurso que ela escutou. O que eu sei é que Deus é inevitável na vida dela. Deus é aquilo que dá sustento o tempo todo. As outras coisas eu não sei dizer. Mas quando a gente percebe nos olhos dela um Deus que não a deixa morrer antes da hora, a gente já começa a acreditar no significado da ressurreição. A gente começa a entender como é que o sofrimento pode lapidar uma pessoa e pode torná-la ressurreta mesmo antes de ter morrido. Porque eu vou te confessar uma coisa: ao conviver com ela, às vezes eu tenho a sensação de que ela já ressurgiu antes da morte. E que a ressurreição é para ela o dado de toda hora. É o movimento de todo instante. Por isso que a morte não vence. Por isso que a morte não está tendo poder. E por isso que ela ainda, mesmo sem dizer nada, sem abrir a Bíblia, sem fazer discursos homéricos, sem dar testemunho de absolutamente nada, somente entrando numa loja de sapatos, sorrindo, tratando bem quem ela encontra, mostrar que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus é o vivente, que está dentro de nós, que estabelece com a vida o tempo todo um pacto e que faz com que a nossa vida esteja encaminhada nos trilhos do sentido, que não é absurdo sofrer. Há um sentido em cada dor e ainda que ele esteja oculto, a sabedoria nos encaminha para descobri-lo. Os absurdos, eles deixam de existir no momento em que nós estabelecemos o sentido. Para ela tem sido assim. É fácil? Não. Só Deus sabe quanta energia ela precisa gastar para continuar alimentando o sorriso que ela tem. Só Deus sabe quantas energias, quanta luta, quanta oração, quanto joelho no chão, quantos gestos ela tem que estabelecer para que o sentido se estabeleça dentro dela. Mas ela não desiste. Ela continua permitindo que o sonho prevaleça. Ela continua lutando para não ser menor que o sonho. Eu não sei quais são os grandes sonhos que ela tem na vida. Não sei. O que eu sei é que ela é envolvida de sonhos. O que eu sei é que prevalece o tempo todo um desejo de fazer diferença na vida. De notar os pequenos detalhes da existência. De estar atento àquilo que o senso comum não vê.
de estar atento àquilo que naturalmente a gente não percebe. É isso, minha gente. É o que nós temos diante de nós hoje também. Mesmo que não estejamos acometidos de enfermidades sérias, mesmo que nós não estejamos ameaçados de morte, a vida nos ameaça o tempo todo. Nos ameaça e nos coloca numa necessidade de responder a ela. Você está desafiado pela sua vida. Você tem aí as suas questões. Coloque-as diante do seu coração. Coloque-as diante de você. E não permita que esses problemas, que essas dificuldades venham ditar as regras do jogo. O jogador é você. E você só vai ganhar essa partida se você assumir a liderança dessa história. Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se e compartilhe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários.